Essa passagem tem o seguinte título: A Indução do Pecado. E é também uma das passagens mais conhecidas dos evangelhos, que também está relatada no Evangelho de Mateus. Jesus diz: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a tua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo, isto, salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Muitos já devem ter ouvido essa passagem, mas não devem ter entendido o que ela de fato significa. Nós vamos aqui também fazer uma interpretação parte a parte dessa importante passagem. Quando Jesus diz: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Jesus aqui, ele diz que quem contribuir para que algum irmão venha a pecar, sofrerá uma punição tão grande que era preferível que essa pessoa se suicidasse, que ela fosse lançada ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Uma pedra de moinho era uma pedra grande usada para amassar grãos sobre uma outra pedra e, com seu peso extremo, seguramente iria causar um afogamento em quem estivesse com ela amarrada no pescoço e fosse lançado no mar ou na água. Então, Jesus enfatiza a necessidade que nós devemos ter e não sermos pedra de tropeço para outros, e não sermos agentes do mal que desencaminham aqueles que creem em Cristo. Porque principalmente ele diz, um destes pequeninos que creem em mim. Ele não está necessariamente falando de crianças no sentido literal, já que nós explicamos que a criança é uma expressão figurativa daqueles que são verdadeiros cristãos, que são humildes, que são puros e que são dependentes de Deus. E aqui Jesus enfatiza que quem fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, ou seja, um dos seus, era melhor que se suicidasse do que fizesse com que eles tropeçassem. Isso nos mostra o quanto nós devemos evitar de sermos pessoas que desencaminham pessoas que fazem os outros cair e que fazem os outros pecar. É isso que Cristo quer nos dizer. Devemos evitar de todas as formas que venhamos a contribuir para que outras pessoas venham a cair e para que venham a pecar. Na sequência, ele fala do efeito do pecado sobre nós mesmos, dizendo: se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Observe que Jesus aqui, ele não faz uma menção literal de que nós devemos cortar a mão. Jesus não está dizendo que nós devemos fazer uma amputação ou uma autoamputação ou uma mutilação. Jesus aqui está nos exortando a fazer todo o esforço possível para não pecarmos. Um esforço tão grande a ponto de ser comparável ao esforço de cortar uma mão. Devemos fazer um sacrifício tão grande como se fôssemos cortar uma mão para não pecarmos. Por quê? Porque quem pecar, aqui ele diz sobre ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Todo o esforço deve ser feito para se evitar pecar e ir para o inferno. Por quê? Aqui nós vemos que o inferno é um lugar inóspito, um lugar onde tem vermes comendo a carne em putrefação e onde há fogo, e muito fogo. Porque só nessa pequena passagem, Jesus
fala de fogo duas vezes. O fogo nunca se apaga e o fogo não se apaga. Portanto, se o fogo nunca se apaga, o fogo é eterno. O sofrimento é eterno. E nós vemos que Jesus, sendo a própria verdade encarnada, não iria mentir quando fala em inferno. Se ele fala do inferno, é porque o inferno existe. E se o fogo nunca se apaga, é porque o sofrimento é eterno. E se o verme também não morre e come constantemente a carne, é porque o sofrimento é eterno. E nós vemos que ele, na sequência, ele muda os elementos do seu discurso, mas ele repete o mesmo conceito. Antes disso, é importante lembrar que na prática, quando ele diz, se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a, é para que você tenha o cuidado de não pecar fazendo todo o esforço possível. E na prática, o que isso pode significar? Por exemplo, se a sua mão é aquilo que faz você pecar, por exemplo, tomando aquilo que não é seu, passando a mão no dinheiro, você deve se afastar de onde tem aquilo que te faz pecar. Você não vai cortar a sua mão. Mas se você é uma pessoa que tem dificuldade em lidar com dinheiro, que você costuma pegar aquilo que não é seu, fique longe do dinheiro que não é seu. Se você trabalha em um caixa, num estabelecimento, e você tem dificuldade em pegar aquele dinheiro e deixar aquilo no caixa, muda de função. Muda de função ou peça demissão. É melhor do que ir para o inferno. Não vai cortar a mão. Porque o pecado, ele não está no exterior do homem. Ele não está na mão, ele não está no pé, tá? Ele não está no olho. O pecado está no coração. Jesus nos disse que o que entra pela boca não é o que contamina pelo homem, mas o que sai. Porque a boca fala daquilo que o coração tem abundância. E é do coração que vem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Tudo isso contamina o homem, tudo isso torna impuro e tudo isso está no coração. Não adianta cortar a mão, não adianta cortar o pé, não adianta arrancar o olho. Essas ordens são expressões simbólicas. Na sequência, Jesus diz, e se o teu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Novamente, aplicação do mesmo conceito. Você não vai fazer uma amputação do pé. O pé é o que te faz pecar. Imagina que você vai a pé em um bar para beber. Fique longe do bar. Você vai para se embriagar. O problema não é o consumo de álcool em si. O problema é a embriaguez. Mas qual é o limite entre o consumo e a embriaguez? Então, é melhor evitar. Então, se o teu pé te faz pecar, corte-o. Na verdade, em vez de ir para o bar, vai para a igreja. Entendeu a mensagem? É este o propósito de Jesus nessa passagem. Fazermos todo o esforço possível para não pecar, para não ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Novamente, a ideia de inferno e de eternidade no inferno, de sofrimento ininterrupto. O conceito de se fazer o esforço aqui de até cortar um pé para se evitar que se venha a pecar. Cortar no sentido figurado, fazer tanta força e tanto sacrifício como se fosse cortar um pé para evitar de pecar. E por fim, se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. A mesma aplicação, você não vai extrair o olho, fazer uma enucleação, mas você vai evitar que aquilo que te faça pecar venha a te fazer cair. Se você está acostumado com pornografia, você usa os olhos para poder admirar a pornografia. Você não vai tirar o olho, você vai afastar de você aquilo que te faz cair em pornografia. Se você está no trabalho, aonde você tem, por exemplo, uma funcionária que te assedia, uma funcionária que te tenta, e você olha constantemente para ela, e cobiça ela, e deseja ela, sabe o que você deve fazer? Deve tirá-la de lá. Demite. Tira a funcionária dali que está para te assediar. Você deve fazer qualquer esforço. E se você não for patrão, não for dono do negócio, pede demissão ou muda de lugar. Por quê? É melhor entrar no reino com um só olho do que, tendo os dois, ser lançado no inferno, onde
o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Todo o esforço possível para não pecar. Um esforço tão grande quanto aquele de tirar um olho. Tão grande e tão significativo como se perdesse um olho. Para evitar o quê? O sofrimento eterno no inferno, aonde o verme não morre e o fogo não se apaga. Novamente, repetindo aqui por várias vezes o conceito de eternidade e de fogo perene. Para que ninguém tenha dúvida que o inferno existe e que o sofrimento é para sempre. Todo esforço deve ser empreendido para não se ir para esse maldito lugar.